Tudo bem com vocês, caríssimos alunos do segundo ano da Escola Erotildes? Aqui, nesse videozinho, vai mais algumas dicas, mais uma geral do assunto que estamos trabalhando nas atividades, que chama-se análise combinatória. Então, nós já trabalhamos com vocês dois tipos de raciocínios envolvendo análise combinatória. Quem já andou dando uma olhada nos links que eu passei, quem já andou dando uma pesquisada, né, para complementar seu conhecimento, já viu que aparece em análise combinatória umas formulazinhas. Mas repare que eu ainda não falei para vocês em fórmula. Falei para vocês que esses problemas são problemas de contagem. Sendo problemas de contagem, basta eu saber contar para resolvê-los. É claro que eu já falei para vocês duas estratégias de contagem. Tá? Então, por isso que, por enquanto, eu não falei em fórmula. Depois, eu mostro para vocês as fórmulas que existem em análise combinatória e que você não precisa dela, já que ninguém gosta muito de fórmula. Né? Então, vamos dar aqui, hoje, aproveitar o nosso espaço de hoje da matemática, para a gente dar uma dica no que nós já passamos. Então, por exemplo, nós já trabalhamos uma situação seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui uma cidade A, uma cidade B e uma cidade C. Vamos supor que para a cidade chegar da cidade A até a cidade B, eu tenha 2, 3, 4 caminhos. E para chegar da cidade B para a cidade C, eu tenha 1 e 2 caminhos. E alguém te pergunte assim: de quantos modos diferentes você pode sair da cidade A para a cidade C, passando obrigatoriamente por B? Então vem aquela história da contagem, não é? Você pode pegar de A para B o caminho 1, de B para C o caminho 1. Ah, beleza. Mas eu também posso pegar de A para B o caminho 1 e de B para C o caminho 2. Ou eu posso pegar de A para B o caminho 2 e de B para C o caminho 1. Então você vai montando. Eu tenho o grupo de caminhos que me ligam A com B e o grupo de caminhos que me ligam B com C. E aí já falei para você que toda vez que aparecer problemas desse tipo, o total basta você multiplicar a quantidade de cada grupo. Então são 4 caminhos que me levam de A até B, vezes 2 caminhos que me levam de B até C. Então, para chegar de A até C, eu vou ter 8 modos diferentes de fazer isso daí. Tudo bem? Tá? Então, nós já fizemos isso, foi lá no início. Aí, primeira ou segunda atividade, primeira ou segunda atividade. Aí nós temos um outro tipo de situação. É aquela onde eu tenho um grupo, desse grupo eu vou tirar alguma coisa, né, um subgrupo, um subconjunto, em que a ordem faz diferença. Por exemplo, vamos supor que eu tenha 8 alunos, e desses 8 alunos, eu vou tirar em uma competição, uma Olimpíada, o primeiro e o segundo colocado. Aí vem a pergunta: de quantos modos diferentes eu posso formar, né, a dupla premiada, o primeiro e o segundo colocado? Então, eu vou premiar o primeiro e vou premiar o segundo colocado. Então, você pode usar o mesmo raciocínio. Eu tenho o aluno 1, o aluno 2, o aluno 3, o aluno 4, para fazer a contagem, né? Ora, então como é que pode ser a premiação? Ah, pode ser em primeiro o aluno 1, em segundo o aluno 2, número 2. Ah, mas em primeiro também pode ficar o aluno número 8. Em segundo pode ficar o aluno número 5. Ah, em primeiro pode ficar o aluno número 6.
Em segundo, o aluno número 1. Então, se você for montar todas essas duplas possíveis, você vai ver total de possibilidades. Você pode usar o seguinte raciocínio: ó. Premiação do primeiro colocado, premiação do segundo colocado. Então, você vai ver de quantos modos eu posso fazer a premiação no primeiro lugar. Eu vou ter 8 alunos que podem, né, ocupar a primeira colocação. Segunda colocação, quantos alunos sobram para a segunda colocação? Opa, alguém já foi premiado em primeiro lugar. Então, vão sobrar 7 alunos que podem ser premiados em segundo lugar. E aí eu multiplico, né? 8 vezes 7, 56. Então, eu descubro que eu vou ter 56 modos de fazer esta premiação. Outro exemplo dessa situação, desse raciocínio, que eu posso usar esse raciocínio aí. Eu acho que eu já até comentei com vocês problemas semelhantes. Vamos supor que eu vou formar uma senha de 3 números. Senha de 3 números. E eu posso usar os números de 0 até 9. Tá? Então, olha só. Primeira possibilidade. Sem repetição. Eu vou formar minha senha e lá a regra da senha diz assim, eu não posso repetir números. Né? Agora, às vezes, quando a gente tem situações que acontece isso. Então, eu posso usar lá de cima. São 3 números que eu vou escolher para montar a minha senha. Repara que quando eu escolho 3 números, eu não posso mudar a ordem da minha senha. Se eu pegar os mesmos números, mas trocar de ordem, eu vou ter uma senha diferente. Então, olha só. Nesse caso, né, esses problemas eu posso usar esse raciocínio. De 0 a 9 eu tenho o quê? 10 números. Então, eu vou pensar assim, vou escolher o primeiro número para a minha senha. Quantos números eu posso escolher? 10. Tá? Aí eu vou escolher o segundo número para a minha senha. Ora, eu já escolhi 1, sobraram então 9. Então, para o meu segundo número da senha, sobram 9 números. Vou escolher o terceiro número da minha senha. Já escolhi 2 números. Então, dos 10, já sobram 8. E aí, mesmo raciocínio, né? Eu posso escolher o 0, o 1 e o 3. Mas eu posso escolher o 0, o 1 e o 4. Então, se eu for montar todas as senhas possíveis, dá no mesmo que eu fazer essa multiplicação aí. Aí eu faço. 10 vezes 9 dá 90, e 90 vezes 8, 720. Olha só. Então, eu descubro que eu posso, com esses 10 números, de 0 a 9, formar 720 senhas diferentes, usando 3 números diferentes, tá? Sem repetir. E aí vem, e se eu pudesse repetir, não é? E se eu pudesse repetir? Com repetição. Será que ia ser a mesma coisa? Então, o meu total. Olha só. Tá? 3 números. Aí eu vou usar o mesmo raciocínio, só que eu posso repetir. Então, eu vou escolher meu primeiro número. Quantos números eu tenho disponível? 10. Vou escolher o segundo número. Como eu posso repetir, eu não tirei nenhum número, porque eu posso repetir. Então, eu continuo tendo 10 números disponíveis. Assim, quando eu for escolher o terceiro, eu continuo tendo 10 números disponíveis, porque eu posso repetir. Né? E aí, 10 vezes 10 vezes 10, olha só, eu vou ter 1000. Aí, olha, então agora a minha quantidade aumenta para 1000. Vou poder formar 1000 senhas diferentes se eu puder repetir os números. Né? O que eu falo repetir? Formar a senha 222, formar a senha 333. Tá? Então eu poderia formar 1000 senhas diferentes. Beleza?
Uma situação semelhante a essa, que eu também já coloquei para vocês, é a situação de quando você tem um grupo de coisas e você só vai trocar a posição, que a gente chama de permutação. Já falei para você que esse raciocínio anterior a gente chama de arranjo. E esse outro a gente chama de permutação. Então, por exemplo, eu tenho uma fila com 6 pessoas. Aí eu quero saber o seguinte, essas 6 pessoas, né, se elas se reorganizarem na fila, se elas mudarem de posição na fila, quantas filas diferentes eu posso formar? Então, a ideia é a mesma. O único detalhe é que não tem mais escolha. Eu tenho as 6 pessoas e eu vou pegar e trocar as 6 pessoas de posição. Então, aqui, ó, o total, então eu vou ter 6 pessoas, 6 posições para ocupar na fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições. Só que eu uso o mesmo raciocínio. Para preencher a primeira posição da fila, quantas opções eu tenho? 6. A segunda, já escolhi uma pessoa, vão sobrar 5. Depois vão sobrar 4. Depois vão sobrar 3. Depois, e para a última posição vai sobrar uma pessoa. Aí eu faço a minha continha. Ó. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2. Então tá aqui. Ó. Então eu poderia, esta fila, com 6 pessoas, ela poderia ser organizada de 720 modos diferentes. Lembrem que quando uma pessoa troca de lugar, eu tenho uma fila diferente, tá? Porque eu mudei a ordem de uma pessoa, então é outra fila. Esse tipo de problema, ele chama-se de permutação. As 6 pessoas poderiam estar em fila, as 6 pessoas poderiam estar sentadas em 6 cadeiras, e por aí vai, né? Olha, por exemplo, vamos supor que eu tenha a sigla H, R, S, J. Pronto, HRSJ. Ah, é uma sigla, tá? Mas supõe que eu quero mudar a sigla. E eu quero verificar qual a sigla tem o melhor som. HRSJ, porque eu tenho que usar essas 4 letras. E aí eu fico pensando, aí eu vou pensar assim, quantas siglas eu posso formar com essas 4 letras? Então o raciocínio seria o mesmo, tá? Total. Então eu teria 4 posições para serem preenchidas. E aí eu uso esse mesmo raciocínio. Vou escolher a letra para começar a sigla. Quantas letras eu tenho à disposição? 4. Para a segunda letra, vão sobrar 3 opções. Para a terceira letra, vão sobrar 2 opções. E, finalmente, sobra uma para eu preencher a 4ª posição. Tá? E eu faço a continha aí, olha. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, com essas 4 siglas, eu poderia formar, com essas 4 letras, eu poderia formar 24 siglas diferentes. Então, eu posso, né, para esse tipo de problema, usar sempre esse mesmo raciocínio. A próxima atividade que eu passar para vocês, prestem atenção nessa última situação, né, que a gente chama de permutação. Porque na próxima atividade que eu passar para vocês, aquela atividade pedida pelo colégio, eu vou colocar
situações semelhantes lá naquela primeira atividade passada, semelhantes àquela situação da carona, que não sei se você está acompanhando as atividades, e você viu que eu passei uma atividade geral, assim, né? Sem dar dica nenhuma, em que, quando eu expliquei esse raciocínio, o único problema que não deu certo com este raciocínio foi o problema da carona, tá? E aí, na próxima atividade, eu vou te dizer que aquele problema da carona, onde esse raciocínio, eu uso um raciocínio semelhante, mas esse exato raciocínio aí, ele não dá certo, ele chama-se problemas de análise, perdão, análise combinatória é tudo, problemas de combinação simples. E que aí, sempre neste raciocínio, sempre vai aparecer uma divisão, porque eu vou ter contagens repetidas. Mas isso aí é papo para a próxima atividade que eu vou encaminhar para vocês e que, por acaso, não é hoje, tá? Hoje fica esse videozinho aí, fazendo um resumo do que nós temos que saber até agora. Repare, a gente não tem que saber muita coisa até agora. Eu tenho, basicamente, 3 tipos de problema. Esse dos grupos, onde eu multiplico todo mundo, né? Lembra? O famoso problema da roupa. 3 camisas, 4 calças, 3 sapatos, eu multiplico as quantidades, né? Mesma coisa, vou almoçar, tem num restaurante, tem 3 pratos, 4 sucos diferentes, 2 sobremesas, quantos modos eu posso comer, né? Comendo uma coisa de cada vez. Só multiplicar. E aí tem esse, que eu uso o raciocínio da multiplicação, repare que os números, alguns detalhes, vocês têm que começar a perceber que acontecem, eu sempre multiplico os números em ordem um antes do outro, né? Em ordem decrescente, no caso, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 3, isso é uma característica. E aí eu tenho o arranjo, como no caso lá dos corredores, né? Eram 10, mas vai chegar em primeiro, segundo e terceiro. Aí eu vejo as possibilidades, e esse mesmo raciocínio, mas envolvendo todo mundo. Eu tenho uma fila. Quanto eu posso mudar de posição? Então, eu faço essa mesma multiplicação até o 1. Então, foi o que nós vimos até agora. Foi só isso. Aqueles primeiros lá dos grupos, a gente chama de PFC, Princípio Fundamental da Contagem. Esse, que eu faço a multiplicação, mas não é todo mundo, é só um grupo, eu chamo de arranjo simples. E esse, em que eu pego todo mundo, isso é mutação. E aí, falo de novo, na próxima atividade, a gente vai falar do outro raciocínio, que é a combinação simples, ok? Grande abraço para você e até o próximo vídeo com mais dicas dos assuntos que estão sendo colocados nas atividades que estão sendo passadas para você pelo colégio. Sigam lá os links, pessoal, né? Tente acompanhar, dar uma pesquisadazinha nos links, tente não só se preocupar em entregar a atividade para o colégio. Poxa, porque vem final do ano que vem. Final do ano que vem você vai querer fazer Enem. E você não vai estudar para o Enem só no terceiro ano. Esse assunto que nós estamos vendo é um assunto que todo ano tem no Enem. É um assunto recorrente no Enem. São problemas de análise combinatória. Então, olhe com carinho, né? Você que quer, ano que vem, fazer o Enem e, se Deus quiser, entrar na universidade, olhe com carinho para esse assunto. Ele vai estar lá no Enem, tá? Quem está te falando aqui é um professor que tem apenas a singela experiência de ter participado de todos os Enems, tá certo? Esse assunto, se você quer nota boa no Enem, você tem que conhecê-lo, porque ele com certeza vai estar lá. Tudo bem? Grande abraço e até a próxima. Tá? Próximo vídeo com mais dicas para você dos assuntos do segundo ano. Tchau, tchau.